Boa tarde, bem-vindos ao Alegações Finais desta sexta-feira. Hoje vamos tratar de um tema que é a falta de efetivo na PSP, na Polícia de Segurança Pública. Connosco Paulo Santos, que é o Presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. No passado sábado, o Jornal de Notícias noticiou que a maior esquadra do Porto, eu até diria a esquadra mais importante do centro do Porto, encerrou por falta de efetivo, deixou de haver atendimento ao público. Entretanto, o poder político sensibilizou-se com essa questão. O próprio Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, deslocou-se ao Porto para tentar inteirar-se das questões e resolver o problema. Anunciou uma esquadra móvel de polícia que irá receber, enfim, queixas in loco, na rua. Esse é um problema que irá resolver o encerramento momentâneo de esquadras na cidade do Porto ou noutros pontos do país? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Bem, esta resolução que o Sr. Ministro encontrou juntamente com os responsáveis da PSP é apenas uma forma de acalmar os autarcas, neste caso concreto o Presidente da Câmara Municipal do Porto, e é uma forma também de dizer às populações que foi feito algo. Na perspectiva da ASP, nós consideramos que a questão de criar uma estrutura móvel para responder a essas necessidades não é o suficiente, porque a questão nunca foi da estrutura, ser física ou móvel, mas sim do efetivo que é necessário para apetrechar aquilo que se chama as esquadras. Por isso, parece-nos que é uma medida que, do ponto de vista comunicacional, em termos políticos, poderá ter algum sucesso. Na prática, quem conhece a realidade e as dinâmicas internas da PSP percebe claramente que o problema não vai ser ultrapassado com essa medida. Há informação de que há polícias que estariam de folga durante os fins de semana e que estão a ser chamados para irem trabalhar precisamente para tentar evitar o encerramento de esquadras. Tem conhecimento disso? Isso é verdade? Sim, exatamente. Acredito que aquilo que vai acontecer também com a esquadra móvel é, uma vez mais, a anulação ou adiar de folgas para responder a essas necessidades, mas essa questão de as esquadras por turnos encerrarem, não é uma questão que seja colocada agora. É uma questão que teve agora maior visibilidade e algum mediatismo por se tratar de uma esquadra com a importância da Esquadra do Infante no Porto, mas é uma situação que se arrasta há muito tempo. Posso dizer até que há mais de 2 anos, nos Açores, por exemplo, acontece isso com alguma regularidade, e noutras esquadras do próprio Comando Metropolitano do Porto é constante haver turnos em que não existe o necessário mínimo para que a esquadra possa estar aberta e receber as populações. Por isso, esta questão é uma questão mais estrutural do que conjuntural, e aquilo que o Sr. Ministro veio cá fazer ao Porto, por um lado, na nossa opinião, não foi bem informado pelos responsáveis do próprio comando, como também as respostas que está a dar é, mais uma vez, o empurrar da resolução das questões para a frente. Tem conhecimento que daqui para a frente há outras esquadras que têm o encerramento temporário ao público agendado nos próximos fins de semana, nos próximos meses? Aquilo que tem acontecido e até internamente tem sido difundido é exatamente ao nível das divisões policiais de cada comando, em concreto no do Porto, ao nível das divisões policiais, em 5 esquadras, numa divisão, sempre 2 ou 3 que não têm capacidade de, principalmente nos turnos noturnos, não estar abertas, canalizando para as outras restantes aquilo que é o serviço típico. Por isso, isto vai acontecer, se calhar, de uma forma mais aguda ainda em agosto, porque é o mês que tipicamente é o mês de férias, onde o pessoal policial mais goza períodos de férias, por isso vai ser evidente, parece-me que é claro. O Sr. Ministro disse na sua intervenção, quando esteve aqui no Porto, na reunião com a senhora comandante do Comando Metropolitano do Porto e também com o Sr. Presidente de Câmara, com o Rui Moreira, que fez-se uma escolha entre se mantivesse uma esquadra aberta ou se mantivesse o patrulhamento na rua. Parece-lhe uma escolha acertada encerrar uma esquadra para não haver atendimento ao público, mas manter carros na rua a patrulhar. Isso é verdade e será que é uma escolha acertada na perspectiva da ASP? Se foi uma escolha, que me parece que sim, quem tem que se responsabilizar pela escolha que teve são os próprios responsáveis da instituição. Agora, eu percebo o alcance da perspectiva, que é ter uma maior capacidade operacional na rua, mas, no entanto, não nos podemos esquecer que as esquadras, como elas existem, são também um espaço onde os cidadãos vão apresentar e formalizar queixas e denúncias. E também há uma necessidade de ter segurança dos próprios profissionais nas esquadras para responder a essas necessidades. Por isso, essa opção
parece-me que não é criticável do ponto de vista em termos operacionais, mas não nos podemos esquecer que está a ser uma gestão feita quase em tom de desespero para responder a uma necessidade que é visível, que é a falta de efetivo, tendo em conta esta organização que a Polícia de Segurança Pública insiste em ter. Uma das medidas anunciadas também foi a tentativa de implementar uma rede de espaços públicos, camarários ou lojas de cidadão, em que as pessoas se possam deslocar para apresentar queixas de assuntos de menor gravidade, penso eu que será por aí. Parece-lhe uma solução viável para aliviar o caudal, o dia-a-dia nas quadras do nosso país? Percebo também o alcance da medida, quase em desespero, se me permite. No entanto, uma vez mais, dá-me a sensação que estamos a esquecer-nos do passado. Eu relembro que já houve outras opções no passado que passavam por aí, e lembro-me perfeitamente que ainda está instituída a queixa eletrónica, elementos policiais nas juntas de freguesia, e não me parece que haja um conhecimento profundo de qual é a matéria que a PSP trata, mesmo nos casos de menor relevância. Posso-lhe dizer em 10 segundos que um simples extravio, em termos criminais, pode não ser um extravio, ou seja, a pessoa desloca-se à esquadra, participa como extravio, e nós, através do nosso sistema estratégico de informação, podemos considerar ou enquadrar aquilo num furto, por força daquilo que são as informações que são prestadas. E também é preciso perceber se as juntas de freguesia e se as lojas do cidadão estão com as valências necessárias e estão apetrechadas de pessoal para prestar esse serviço ao cidadão. Parece-me que é, uma vez mais, o funcionar em termos de desespero por uma situação que é estrutural, continuo a dizer, e que estas respostas é uma tentativa de não solucionar o problema no seu todo, no seu geral, mas sim empurrar uma vez mais para a frente, de certa forma para acalmar os autarcas, neste caso concreto o Dr. Rui Moreira, para responder a uma necessidade muito conjuntural, descurando uma vez mais a parte estrutural, que é aquela que nós tentamos resolver. Portanto, se o problema é estrutural, é porque há falta de efetivo, no seu entendimento, na PSP. Há falta de gente para trabalhar na PSP. Há cerca de 21 mil polícias em Portugal. Eu pergunto-lhe onde é que eles estão. Se não andam na rua, o que é que eles estão a fazer? Onde é que eles andam nesta altura? Não há cerca de 21 mil, há cerca de 19.800 e qualquer coisa polícias. No entanto, eu relembro que esta comparação que o Sr. Ministro já por várias vezes fez... Com países estrangeiros, exatamente, que nós temos. Comparar a realidade portuguesa com algumas realidades europeias, não é uma questão que se possa criticar do ponto de vista da sua verdade, porque nós estamos no ranking, de facto, em rácio, estamos numa posição confortável. A questão é perceber o que é que os quase 20 mil polícias da PSP fazem. Se fazem efetivamente serviço operacional, se estão na componente operacional, se estão a responder às chamadas 112, se estão na linha de socorro e emergência, se estão a fazer visibilidade, ou se estão, muitos deles, dados, por exemplo, ao CEF, neste momento, aqui no Porto, muitos deles que saíram para a Polícia Municipal, ficando a componente operacional da PSP do Porto desfalcada, muitos deles estão em serviços administrativos. Por isso, feitas estas contas, chegaremos à conclusão, e é aí que a ASP diz que, tendo em conta este modelo organizacional da PSP, não temos os meios necessários em termos de efetivo. É nesta perspectiva que falamos. Agora, é também preciso perceber se, porventura, se pretender retirar alguns profissionais da componente administrativa ou de outras valências que temos, se estamos a falar de elementos que estejam habilitados operacionalmente para isso. Porque eu relembro que muitos serviços administrativos são constituídos por polícias que estão com problemas de acidentes de serviço, de doença, e que têm uma idade muito avançada. Por isso, discutir estas matérias do ponto de vista de uma resposta imediata a um caso concreto que aconteceu, descurando a questão do efetivo, do seu envelhecimento e da pouca capacidade operacional, parece-nos que é a forma errada de resolver o problema de raiz, que, na nossa opinião, passa por um aumento da atratividade da missão, da profissão, um aumento de candidatos, e para isso é necessário falar em tabelas remuneratórias, falar em reestruturação do dispositivo, mas depois de ultrapassar estes obstáculos. Foi no sentido da última pergunta que iria lhe fazer. Parece haver uma falta de atratividade, pelo menos são aquilo que as nossas fontes nos dizem, que haverá uma falta de atratividade para a carreira da PSP. No último concurso abriram-se cerca de 900 vagas e houve aparentemente 1.200 candidatos, mas muitos deles ainda poderão não preencher todos os requisitos para poder efetivamente terminar o curso da PSP. De que forma, se concorda com essa afirmação, que há falta de atratividade na carreira da PSP, de que forma é que isso se pode resolver? Nós sabemos qual é a forma errada, que é aquilo que o Sr. Ministro está a tentar fazer,
de uma vez mais, na nossa perspectiva, não é o caminho que leva a que haja um aumento da atratividade. Ou seja, o Sr. Ministro recentemente alterou a portaria de admissão baixando o critério de idade, ou alterando o critério de idade, está também com uma perspectiva de dar aqui resposta a questões habitacionais e assistência social aos polícias. No entanto, não me parece que seja esse o caminho para que possam os jovens, quer tenham 18 ou 19 anos, essa diferença não nos parece ser pertinente para o efeito que se deseja. Na perspectiva da ASFE, já dissemos ao Sr. Ministro, aos grupos parlamentares e aos responsáveis da PSP, há 3 medidas estruturais para aumentar a atratividade. É a revisão da tabela remuneratória, porque não faz sentido um polícia começar com 809 euros no início de carreira. Isso em termos líquidos é quanto ganha? Não, é o valor base do Mas polícia. líquido, não é? Líquido quer dizer, aquilo que está no índice 7, que é o primeiro índice remuneratório de um agente. Depois tem ali os suplementos, mas em bom rigor, em termos líquidos, um polícia não chega aos 1000 euros de rendimento. Depois há a questão da necessidade de reestruturar as condições de trabalho, ao nível da mobilidade. Um polícia que hoje concorre à PSP fica 15 anos em Lisboa. É necessário também alterar isto e depois dignificar a carreira policial. Depois de darmos resposta a estas 3 questões, acreditamos que haja um aumento e um rejuvenescimento da instituição que pode ultrapassar depois destes obstáculos que estão a acontecer nas esquadras. Paulo Santos, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Até à próxima. Na próxima sexta-feira há mais um Alegações Finais.